e onde estiver, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o amor, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, e o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho, e a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, e a terra estremeceu, sepulcros abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado és, pra sempre adorado
Já que eu estou mesmo, Pode aqui, sentar lá, gente. aqui com os irmãos, é uma honra tê-lo aqui com vocês, juntamente com o pastor Neto. Eu já vim me convidado algumas vezes e eu só fui procrastinando essa visita e graças a Deus hoje foi possível realizá-la. Queria deixar uma breve meditação para os irmãos, para a igreja, onde se encontra em Mateus capítulo 17, onde vai nos falar sobre a transfiguração. A partir do verso 4, diz assim: E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo, a ele escutai-o. E pulando aqui para o versículo 7, diz: E aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Essa palavra hoje, ela vai nos dizer alguns pontos do cristianismo, do culto a Deus, da relação homem e Deus, onde nós aprendemos aqui que os discípulos estavam com Jesus no monte orando, quando apareceu ali 2 figuras e que eles ficaram impressionados. Essas figuras foram as figuras de Moisés e Elias, 2 pessoas que representavam todo o Antigo Testamento. Nós sabemos que Moisés, até alguém que não conhece muito de Bíblia, ele é representado pela lei de Deus, porque foi através dele que Deus enviou as suas leis, ou as 10 leis que nós sabemos. E Elias simboliza os profetas. Elias foi chamado de profeta do fogo. Então Pedro, ele, olhando aquela aparição deles, Pedro fica emocionado, alvoroçado. Pedro então diz: Senhor, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Na mesma hora em que Pedro estava falando, veio uma nuvem, os cobriu, e a voz do Senhor, Deus, dizendo: Este é meu filho amado, a quem me comprazo, a ele escutai-o. Nós entendemos aqui, irmãos, um ponto. O primeiro ponto que nós entendemos é que Deus fala. E quando Deus fala, Deus não indica nem os profetas e nem a lei. Deus indica somente a Cristo. Porque através de Cristo tudo foi se cumprido, e através de Cristo todas as coisas se fizeram novas. Então, através de Cristo, nós conseguimos então ter um relacionamento com Deus. Porque o caminho mais perto entre o homem e Deus é através de Cristo. O segundo ponto é que os discípulos caem em terra, com seus rostos ao chão. E neste momento, Cristo ele toca a Pedro, toca aos discípulos. E quando eles levantam seus olhos, eles não encontram mais ninguém. Então Cristo fala: não tenhais medo. Eles olham e enxergam somente a Cristo. O que isso quer nos dizer aplicando para os nossos dias? Que às vezes os nossos maiores temores, às vezes as nossas maiores dificuldades, quando nós enfrentamos na nossa frente, quando nós procuramos auxílio em outras coisas que não é Cristo, nós não encontramos, nós não achamos saída. Naquele momento, Elias simbolizava os profetas e Moisés a lei, mas os discípulos viram somente a Cristo. No momento de mais ajuda, no momento de maior dificuldade em que nós enfrentamos, naquele momento difícil em que nós não encontramos saída, Senhor, este momento agora está me sufocando, Senhor, estou angustiado, Senhor, me ajude. Quando nós nos levantamos os nossos olhos,
nós enxergamos somente a Cristo. E mais ninguém. Não é amigo, não é família, não é talvez a nossa força, não é o dinheiro, não é a lei, não é os profetas. É somente a Cristo. Amém. E essa relação, nós, se formos entender, neste culto teve a voz de Deus e o toque de Cristo. Que hoje, nesta noite, você possa ouvir a Deus e sentir o toque de Jesus Cristo. Amém. Eu deixo essa mensagem para os irmãos e eu quero reforçar. Cristo é a centralidade do Evangelho e da Bíblia. Somente através dele nós conseguimos entender toda a Bíblia Sagrada. Somente através dele nós conseguimos passar as dificuldades. Somente através dele a gente consegue chegar ao final. Onde Paulo nos diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É nesse dia que Cristo vai nos pegar na nossa mão e dizer: você venceu. E nós vamos olhar para Ele e nós vamos ver não apenas os nossos passos lá atrás, mas nós vamos ver que Cristo sempre esteve conosco. Amém. Amém, Jesus. Daniel, por favor, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. E, gente, paz, tudo bem? Paz. Pode sentar aqui, ó. Por favor. Gente, prazer, eu sou Daniel, tá? Sou diácono da Igreja Bola de Neve. O pastor Neto me convidou para vir trazer uma palavra para vocês aqui. E assim que ele me fez o convite, fui falar para o pastor para ter autorização, tive autorização e fui sentar para preparar a palavra para trazer para vocês. Eu tenho 2 livros, um que eu já lancei e um que eu estou escrevendo. Então eu vou pegar o livro que eu já lancei, que foi Deus que me deu, né? E vou escolher um dos temas desse livro e vou montar uma palavra. E montei uma palavra abençoada para trazer para vocês. O Espírito Santo falou, não é essa? Eu falei, amém. Então eu vou pegar o livro que eu estou escrevendo e vou montar uma outra palavra. Uma palavra forte, abençoada. Aí o Espírito Santo falou, também não é essa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Deus, fala o que o senhor quer que eu fale então. Aí ele me deu a palavra que eu vou trazer para vocês. Amém. Quero aproveitar a oportunidade, já que eu falei dos meus livros, eu trouxe aqui uma cópia para presentear o pastor Neto. Amém. Esse livro, eu fiz algumas cópias impressas, mas ele não está, eu não lancei ele impresso como caro. Eu lancei ele como e-book. Depois eu vou passar para o pastor Neto o link, aí se eu puder passar para eles eu agradeço. Tá? Então, eu quero, a minha Bíblia, eu coloquei os versículos no papel, que é uma letra maior um pouco do que a da minha Bíblia. Não precisa aqui, tá tranquilo. Tá tranquilo aqui. Então eu vou pedir para vocês abrirem as Bíblias de vocês em Malaquias 3. Malaquias 3 é bastante conhecido. Versículo 13. Malaquias 3, 13. Dá um tempo para vocês acharem. Quem já achou, fala amém. Amém. Quem está procurando ainda fala misericórdia. 3:13. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, ou seja, os ímpios, os pecadores. Pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Vamos orar, gente? Curva a sua cabeça. Papai, em nome do Senhor Jesus,
nós nos achegamos a Ti, meu Pai. Nós queremos beber da Tua fonte, nós queremos receber de Ti, queremos sentir, meu Pai, o Teu amor e sermos edificados pela Tua palavra. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós abrimos o nosso coração e nós te pedimos, meu Pai, fala conosco. Eu, em primeiro lugar, eu te peço que eu não venho oferecer nada de mim, mas que eu ofereça, meu Pai, aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar com essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha passado por essa situação que eu digo. Você olha para as pessoas que vivem uma vida errada e essas pessoas estão sem problema nenhum. Essas pessoas estão prosperando naquilo que você está patinando e que você sonha em alcançar. Talvez você olhe para uma pessoa que está caminhando junto a você, você sabe que essa pessoa não está vivendo certo e essa pessoa avança e parece que para você está tudo paralisado. Já passou por essa situação? Alguém já passou por essa situação? Fui só eu? Mas vamos ver o que o Espírito Santo está falando em Salmos 73, do 9 ao 17. A gente vai passear bastante na Bíblia hoje, né? Glória a Deus. Obedece. Salmos 73, do 9 ao 17. A gente vai ler. Já lê, gente? Diz assim: com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem das suas palavras até se saciar. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Então, Deus está querendo dizer o quê? Que por mais que a pessoa que não age bem, que não pratica o bem, que não vive o bem, aparentemente essa pessoa esteja se dando bem, ela esteja enriquecendo, ela esteja conquistando. Apesar disso, ela vai ter um fim. Todos nós vamos ter um fim nessa terra, né? E o salmista diz que quando ele entrou no santuário de Deus, ele compreendeu qual era o fim, qual era o destino dos ímpios. Então ele parou de pensar dessa forma, colocando os ímpios como sendo mais bem-sucedidos do que ele, porque ele entendeu que ele serve a Deus. Agora eu vou pedir para vocês abrirem em Joel, capítulo 1, no versículo 3. O livro de Joel a gente vai ler bastante. Joel 1:3. Vamos? Diz assim: contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte.
O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, ou migrador. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e as derrubou, deixando brancos os seus galhos. Pranteiem como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca. O trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Aqui, nessa passagem, eu quero trazer para a gente analisar dois trechos muito específicos. Está falando de uma grande praga de gafanhotos. O profeta Joel está falando sobre uma grande praga de gafanhotos que assolou a terra. Eu não sei se vocês estão acompanhando notícias internacionais, hoje no norte da África, caminhando para o Oriente Médio, existe uma grande nuvem de gafanhotos que está destruindo todas as plantações. As pessoas estão desesperadas naquele lugar, porque o gafanhoto chega e destrói tudo, não sobra nada. Não sobra nem a semente para plantar, não sobra nada. Então o profeta está descrevendo uma situação dessa. Se com a tecnologia de hoje, as pessoas não veem o que fazer com a nuvem de gafanhotos vindo, imagina naquela época. Imagina naquela época. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte trecho. Arrancou-lhes a casca. A gente está falando de árvores. A gente está falando da figueira, está falando da videira. E os gafanhotos arrancaram a casca. Você sabe o que é a casca da árvore? A casca da árvore, ela é a proteção da árvore. Mas ela também diz respeito, faz referência à experiência que a árvore tem, ao conhecimento que a árvore tem. Porque uma árvore nova não tem casca, é só o galho. E conforme ela vai amadurecendo, ganhando experiência, ela vai incorporando uma espessura e ela vai ganhando a casca cada vez mais espessa. Já viu uma árvore cortada como é que é? Tem vários anéis? Cada anel daquele é uma experiência a mais que a árvore teve. É um conhecimento a mais que ela teve. É um tempo que ela viveu. E o gafanhoto chega e arranca a casca. Ou seja, está dizendo aqui, a sua experiência não vale de nada. Meu Deus. Mas sabe o que a casca também representa para a árvore? A casca representa para a árvore a proteção dela. Porque quando vem uma tempestade, o que mantém muitas vezes a árvore firme é a casca dela que deixa o tronco mais duro. As árvores do cerrado, elas sobrevivem ao fogo porque a casca aguenta. E o gafanhoto veio e arrancou a casca. Deixou essas árvores. Árvores a gente está falando sem pessoas, né? Deixou essas árvores sem proteção. Mas sabe o que mais que a casca representa para a árvore? Ela representa que aquilo que é importante para a árvore vai estar seguro. Que a árvore ela tem dois tipos de seiva. Lembra das aulas de biologia? A árvore tem dois tipos de seiva. Ela tem a seiva bruta e a seiva elaborada. Lembra disso? A seiva bruta, ela corre pelo centro da árvore, pelo centro do tronco.
que corre da raiz até as folhas. Sustenta a árvore com água e com sais minerais. Tá? Então, no centro de tudo, está o alimento para a árvore partindo da raiz. Só que a árvore, ela produz frutos. Ela produz alimento para a raiz. E ela produz isso através da fotossíntese. Então ela gera glicose, forma a seiva elaborada, que é docinha, e essa seiva elaborada, ela desce pela parte externa do caule, por dentro da casca. Então o gafanhoto veio e arrancou a casca. Sabe o que acontece? Vem uma praga, só fura ali a árvore e começa a beber, porque a árvore deveria estar fornecendo para a raiz. Quem é a nossa raiz? Jesus. Então, quando o gafanhoto arranca a casca, ele deixa exposto e suscetível ao roubo a nossa adoração a Deus. E aí o gafanhoto veio e arrancou-lhes a casca. E depois disso, diz aqui, e as derrubou. Aí, pegando uma outra parte, lá no final, fala assim: o vinho novo acabou e o azeite está em falta. O vinho novo, ele representa a nossa aliança com Jesus. E o azeite é símbolo do Espírito Santo. Então o gafanhoto, ele veio e ele roubou o seu relacionamento, o nosso relacionamento com Jesus e a nossa intimidade com o Espírito Santo. Pensa a desgraça que esse povo estava vivendo. Pensa a situação de miséria que essas pessoas estavam vivendo. Diz assim: as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. E os sacerdotes estão de luto. Pensa a situação de miséria espiritual que esse povo passou a viver. Mas aí eu vou pedir para vocês abrirem em 2 Crônicas, capítulo 7. Lembra que a gente começou falando das pessoas olhando para os ímpios serem bem-sucedidos, né? E pensando, por que o ímpio é bem-sucedido e eu não? Quando essa praga de gafanhotos veio, ela não assolou só os justos nem só os ímpios. Ela assolou a terra inteira. Todo mundo passou necessidade. Todo mundo passou a sofrer. 2 Crônicas 7, versículo 13. Posso ler? Diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou eu mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Então quem enviou os gafanhotos? Deus. Quem permitiu que os gafanhotos assolassem a terra? Deus. Quem permitiu que a nação inteira fosse destruída pelos gafanhotos? Deus. Deus tem um plano. E aí o versículo 14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus diz: se eu fechar o céu para não chover, se eu mandar uma praga de gafanhoto para destruir o país, ou mandar uma praga de doença, nessa situação, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Então, por que muitas vezes Deus permite situações difíceis? Para que o povo dele se humilhe na presença dele
e busque a face dele, e clame a ele, para que então ele possa ouvir, para que então ele possa vir e restituir, e sarar, e trazer Glória a vida Deus. novamente. Porque em Isaías, não está aqui, o Espírito Santo falando, em Isaías está escrito que os seus pecados afastam vocês do meu rosto. Os seus pecados tornam os meus ouvidos surdos para vocês. Então, quando a gente age de forma a desobedecer a Deus, a desagradar a Deus, a gente faz com a nossa escolha que ele se ensurdeça para nós. Ele vai ouvir a nossa oração? Não. Para ele ouvir a nossa oração, a gente tem que se humilhar. Vamos voltar para Joel? Joel capítulo 1 ainda. Versículo 13. Deus é maravilhoso, gente. Joel 1,13. Posso ler? Amém. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Glória a Jesus. Então, lembra a desgraça toda que a gente leu em Joel antes? Os gafanhotos destruindo tudo, destruindo a árvore, arrancando a casca, derrubando as árvores. Então Deus fala, sacerdotes, convoquem um jejum, convoquem uma assembleia solene, reúnam todo mundo, todos os habitantes do país no templo do Senhor. Ele está fazendo a secção aqui, se é justo ou sem. Ele está falando aqui se é crente, se é católico, se é macumbeiro, se é ateu. Não. Ele está falando que se é velho, se é criança. Não. Ele está falando o quê? Reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor e clamem ao Senhor. Vamos para Joel 2, um capítulo para frente, versículo 11. Diz assim: o Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem a sua ordem! Como é grande o dia do Senhor, como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás e se arrependa, e ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo e convoquem uma assembleia sagrada. Eu quero trazer para vocês o que é jejum. Porque a gente ouve falar muito sobre jejum, não ouve? Mas o que é o jejum? Eu já vi muitas pessoas falando, eu vou jejuar para conseguir um emprego novo. Eu vou jejuar
para pagar as minhas dívidas. Eu vou jejuar para passar na prova. Como se fosse fazer uma promessa e pagar a promessa. Vou subir a escadaria de joelho. Isso não é jejum. O jejum é uma arma que nós, como cristãos, como seres espirituais, temos. O jejum é um momento onde a gente se consagra a Deus, onde a gente se quebranta, onde a gente se humilha diante dele. E com isso, a gente se aproxima dele, a gente tem mais intimidade. Se a gente tem mais intimidade, a gente pode chegar lá e aí Jesus falou: apresentem as suas petições, façam conhecidas as suas petições. Então, o jejum, através do jejum, a gente consegue alcançar a bênção. Mas não é o jejum que causa a bênção. O jejum causa mais intimidade de nós com Deus. E essa intimidade de nós com Deus faz com que Ele olhe para nós. Então nós possamos apresentar a Ele as nossas petições. Então Ele ouça e nos abençoe. Você entendeu a profundidade do que é o jejum? O jejum é muito mais do que o que se fala hoje em dia. Do que o que a igreja muitas vezes tem feito. A igreja muitas vezes tem feito o jejum que, se a gente lê na Bíblia, não é o jejum que agrada a Deus. Não é. Jesus falou que quando você jejuar, não faça os outros ficarem sabendo que você está jejuando, porque se você fizer o jejum querendo demonstrar que você está jejuando, você já recebeu a paga pelo seu jejum. Você está jejuando para os outros, não para Deus. Mas se você jejuar, está de jejum, lava o seu rosto. Lava o seu rosto. Que ninguém saiba que você está jejuando. Lógico, isso aí não é que ninguém saiba. Você não precisa expor que você está jejuando. Se você está jejuando em conjunto, lógico que as outras pessoas vão saber que você está jejuando. Né? Mas você não precisa expor. Estou jejuando, eu sou santo. Não. As pessoas vão perceber isso. Você não precisa expor. Mas as pessoas vão perceber porque Deus vai mostrar. Porque o que você faz em secreto, Ele expõe em público. Mas se você quiser fazer em público, você só vai ter isso. Talvez você até tenha a fama de santo. Mas você não vai ter mais do que isso, não vai ter intimidade com Deus. Porque o jejum é para que nós possamos ter mais intimidade com Deus. Amém, gente? Amém. E aí, vamos para Provérbios agora. Provérbios 24. Provérbios 24, versículo 1. Posso ler? Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então ele está falando duas coisas aqui. Salomão está falando sobre duas coisas. Ele está falando para a gente não ter inveja dos ímpios, nem desejar andar perto deles nas atitudes deles. Isso não quer dizer que você não pode se aproximar de alguém que é ímpio. Jesus disse que nós devemos fazer isso, porque senão a gente não vai ter como falar de Jesus para eles. Né? Mas a gente não deve andar consentindo com o erro. Porque se a gente anda consentindo com o erro, a gente é cúmplice. Né? Então a gente tem que se aproximar para algo, para levar Jesus. A gente não pode passar a se envolver naquelas atitudes. Porque aí a gente volta para o Salmo 1. Né?
Bem-aventurado O homem que não anda segundo os conselhos e do não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a questão que o Salomão está falando aqui não é que a gente não pode se aproximar de alguém que é ímpio. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter como falar de Jesus. Mas a gente não deve andar no conselho deles. Nem se assentar na roda se eles estiverem escarnecendo. Amém, gente? Amém. Vamos para Malaquias 3 de novo? A gente vai ler Malaquias 3, do 10 ao 12. Depois a gente vai ler uma outra passagem, depois eu volto para a gente falar sobre essa passagem de Malaquias. Tá? Malaquias 3:10 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos para Apocalipse 3, 18 e 19. Posso pegar a sua Bíblia aqui, irmão? Poste. Porque esse eu coloquei depois aqui, eu não anotei. Apocalipse 3, 18 e 19. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa passagem não estava originalmente no meu esboço. Isso foi algo que ontem à noite o Espírito Santo começou a falar comigo. E hoje eu escrevi aqui Apocalipse 3, 18 e 19. Porque sabe o que tem a ver essa passagem com todo o contexto que eu estou trazendo para vocês? Essa parte aqui, ó. E colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Porque Deus quer mudar os nossos olhos. Deus quer transformar a nossa forma de enxergar. E isso, gente, é o dom do Espírito Santo. Isso a gente não pode conseguir sozinho. Então Jesus falou: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Está falando para você, ó, deixe os ímpios enriquecerem do jeito deles. O ouro de vocês é refinado pelo fogo. Que fogo é esse? Da glória de Deus. Glória a Deus. Amém. Vestes brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Que vestes brancas são essas? Aquelas que são alvejadas no sangue de Cristo. Nosso pecado não mancha mais a gente. E colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Porque Ele quer mudar os nossos olhos. Ele quer transformar a nossa forma de enxergar. Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Diz assim: um dos mestres da lei se aproximou
e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor e o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muita gente acha que esses mandamentos são novos, né? Ah, esses foram os mandamentos de Jesus. Não. Um deles está em Levítico, outro está em Deuteronômio. Eu não lembro exatamente onde agora, mas o segundo, se eu não me engano, está em Levítico e o primeiro em Deuteronômio. Tá? Então Jesus não falou nenhum mandamento novo. Ele respondeu o que o escriba perguntou para ele: qual é o maior mandamento da lei? Mas aí vamos para o segundo: ame o seu próximo como a si mesmo. Quem é o próximo, gente? Quem é o seu próximo? O mais próximo está aqui agora é ela. O seu próximo é uma pessoa que acredita a mesma coisa que você? O seu próximo é uma pessoa que você conhece? O seu próximo é uma pessoa que você não conhece? O seu próximo é uma pessoa que você gosta? O seu próximo é qualquer pessoa? Quem é o seu próximo? Quando perguntaram a Jesus sobre quem era o próximo, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Que veio eu não vou lembrar a ordem certinha se é essa, mas veio um sacerdote e viu o cara lá que estava todo arrebentado, todo estrupiado, passou de longe. Depois veio o levita, acho que é essa a ordem mesmo. Depois veio o levita e a mesma coisa, viu o cara todo estrupiado e passou de longe. Esses homens fizeram errado? Fizeram? Não fizeram errado. Porque eles julgaram que o cara estava morto. E pela lei, um sacerdote, um levita, não podia tocar no morto. Senão ele estava sujo, impuro. Ele não podia ministrar no tempo diante de Deus. Então, pela lei, eles não fizeram errado. Mas aí veio um samaritano. Sabe quem são os samaritanos? Quando houve a separação do reino de Israel e do reino de Judá, Jeroboão construiu a cidade de Samaria, em Israel. Se tornou a capital de Israel. E ele começou a edificar altares e templos para Baal e colocar vários profetas de Baal e tudo mais. Então, é essa nação corrompida que é Israel. Samaria é a capital, é o coração dessa nação. E um homem corrompido fazia parte da aliança de Deus, mas estava corrompido. Porque ele era descendente de Abraão, Isaac e Israel, certo? Mas ele estava corrompido. Estava lá envolvido com outros deuses, com outros altares. Ele tinha deixado de adorar a Deus no templo de Deus, onde Deus disse que em Jerusalém seria onde todo israelita deveria adorar a Deus. E ainda assim, ele viu aquele homem lá, todo estrupiado, todo arrebentado. Ele falou: eu vou lá, vou ver se ele está vivo para ajudar ele. E ele estava vivo. E recebeu ajuda. E Jesus falou: quem foi o próximo daquele homem que foi assaltado e quase morto? Quem foi o próximo? Não, o samaritano. Por que o samaritano foi o próximo dele? Porque o samaritano escolheu se aproximar dele. Então, o nosso próximo é aquele de quem a gente escolhe se aproximar. Não é necessariamente quem está passando mais necessidade. Não é necessariamente quem não está passando nenhuma necessidade. Não é necessariamente quem está sofrendo ou quem não está sofrendo. Não é necessariamente alguém que a gente conhece ou alguém que a gente não conhece. O nosso próximo não necessariamente é um justo, não necessariamente é um ímpio. É alguém de quem a gente escolhe se aproximar. Então, quando Jesus fala, ame o seu próximo
como a si mesmo, ele está falando, essa pessoa que você escolher se aproximar dela, ama ela como se ela fosse você. A gente pode dizer, torne-se amigo dessa pessoa. Porque quando a gente lê na Torá, como foi traduzida a palavra que está na Bíblia em português como amigo, está escrito lá, aquele que você ama como a sua própria alma. Então, quando falando é seu próximo como a si mesmo, é isso. Seja amigo dessa pessoa. A pessoa que você escolher se aproximar, seja amigo dessa pessoa. E ame essa pessoa como você ama a si mesmo. E aí a gente volta lá para Malaquias 3:10, que fala, tragam o dízimo ao depósito do templo para que haja alimento na minha casa. Sabe o que acontecia? O livro de Malaquias é um livro onde Deus está condenando as atitudes de Judá. Porque eles estavam roubando os dízimos e as ofertas do templo. Só que sabe o que era o dízimo e a oferta do templo? Lá na lei, Deus disse assim, os dízimos de Israel, eu escolho dar por herança aos levitas, porque eles não vão ter herança no meio de vocês. Então, aqueles dízimos, aquelas ofertas eram normalmente alimentos. Só não eram alimentos quando a pessoa morava muito longe, então ela vendia os alimentos e ofertava um dinheiro. Mas, normalmente eram alimentos. Quando as pessoas roubavam os dízimos e as ofertas elas estavam desonrando a Deus. Mas quando elas roubavam os dízimos, elas estavam tirando a comida da boca dos irmãos. Estavam tirando o alimento da boca dos irmãos deles, que eram os levitas, que eram os sacerdotes. E aí Jesus falou, ame o teu próximo como a si mesmo. E a gente tem que entender que os nossos irmãos hoje continuam carecendo do alimento que a gente oferece. Só que esse alimento, às vezes é físico, às vezes tem gente passando fome, às vezes tem gente passando necessidade. Às vezes a gente precisa contribuir para que uma porta continue aberta para que o evangelho continue sendo pregado. Mas sempre o alimento para o coração, para a alma das pessoas, dos nossos irmãos, eles estão carecendo. E aqui, quando a gente fala de Malaquias 3 sobre dízimo e oferta, sim, a gente tem a responsabilidade de continuar ajudando as portas a permanecerem abertas. É nosso dever como cristão. Se a gente pegar no Novo Testamento, a gente vê Paulo agradecendo as igrejas que mandavam ofertas para que outras igrejas se mantivessem abertas e sustentadas. Mas não é só disso que está falando aqui. É para a gente fornecer alimento para a alma dos nossos irmãos. E talvez até daqueles que hoje nem são nossos irmãos ainda porque não aceitaram Jesus, mas que a gente escolheu se aproximar deles. Porque eles são nossos próximos. E nós devemos amá-los como a nossa própria alma. Continuando Malaquias 3, versículo 16. A gente vai até o capítulo 4, não vou direto. Até o capítulo 4. Diz assim: depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho e lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Continuando no capítulo 4.
Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como a palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo a cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Gente, isso aqui é a glória de Deus purinho. Vamos voltar para Joel. Vamos sair de Malaquias, vamos voltar para Joel. Joel 2, versículo 17. A gente vai até meia-noite, né? Joel 2, 17. Posso ler? Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Eu nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhes envia chuvas de outono e primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, devastador, devorador e cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Amém? Amém. Agora eu não vou pedir para vocês abrirem, mas em 2 Pedro 3,9, Pedro fala assim: não julguem que Jesus está atrasado em voltar, que Deus está atrasado em cumprir as suas promessas. Ele não está atrasado, mas Ele é misericordioso, e Ele tem esperado pacientemente para que ninguém se perca. Amém? Amém. Aí em Lucas 24, não precisa abrir para a gente ir mais rápido. Lucas 24, se vocês quiserem anotar aí, Lucas 24, 46. Lá no finalzinho do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, Jesus disse assim, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que o seu nome seria pregado, e em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aí Jesus disse o seguinte: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos pelo poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades da Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. E estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria.
permaneceram constantemente no templo, louvando a Deus. Mas voltando para a gente ler de novo, Joel 2, 28 e 29, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Gente, Deus está levantando um exército. Deus está levantando um exército. Um exército de ceifeiros. Porque Jesus disse para os discípulos que a colheita está pronta. Mas ele falou, os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita para que ele mande mais trabalhadores. Então ele está levantando um exército de ceifeiros. A colheita está próxima. Mas o nosso alistamento só depende da nossa entrega, da nossa intimidade com Deus. Aí vem um alento que a gente tem. Porque Jesus contou uma parábola sobre os trabalhadores da última hora. Ele falou que aconteceu uma colheita, durou um mês inteiro. E tinha trabalhadores que foram contratados por um valor para fazer o serviço. E eles se indignaram quando viram que no último dia o Senhor contratou mais trabalhadores e que o salário era o mesmo, e que ele já tinha trabalhado o mês inteiro. E os que entraram no último dia não receberam o mesmo salário. Aí o Senhor falou assim, ué, eu não estou pagando o que eu prometi pagar para vocês? Tá de Você tem a ver com o pagar para o outro. Então, o alento que a gente tem é esse. Gente, Jesus está para voltar. A gente não sabe o dia nem a hora. Paulo, 2000 anos atrás, quase falou que estava para acontecer. Então, hoje, mais perto ainda a gente está da volta de Jesus. Se os discípulos, os apóstolos, lá na igreja primitiva, eram os trabalhadores da primeira hora, nós somos os trabalhadores da última hora. Mas o nosso salário vai ser o mesmo salário deles. Amém. Amém? Então, eu queria pedir que todo mundo feche os olhos, curvasse sua cabeça.